Boa tarde, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, mais uma exposição das Escrituras. E eu quero continuar com vocês o que eu estava falando a respeito da obra que o Espírito Santo faz por nós e através de nós, né? Por nosso intermédio. A obra que Jesus faz, né? Por causa que num certo sentido, nós estamos melhores do que os apóstolos de Jesus, os discípulos, porque eles tinham Jesus ali fisicamente, né? Mas Jesus, ele estava, de certa forma, limitado pela natureza humana dele, né? Ele podia estar com os discípulos hoje, mas amanhã podia não estar. Mas nós estamos numa situação melhor porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do nosso coração. Então é isso que nos dá força, nos dá ânimo. Desculpa, ainda tô meio ruinzinho da garganta. E é isso que nos dá ânimo e esperança para prosseguir, né? A nossa caminhada de fé e as nossas... que nos dá ajuda para enfrentarmos, né, as nossas dificuldades do dia a dia. Mas também, além dessa obra que o Espírito Santo faz por nós na nossa vida, né, nos dando ânimo, nos dando força, nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus, ele também faz uma obra através da nossa vida, né, aonde ele nos ajuda para que nós possamos falar a respeito de Jesus, falar com convicção e falar a respeito dessas coisas que nós sabemos. Nós temos a fé no nosso coração, mas nós muitas vezes não sabemos como transmitir, né? Nós não sabemos muitas vezes como falar para as pessoas, né? Como pregar a mensagem, né, do Evangelho. Mas então o Espírito Santo, ele nos auxilia. E aqui eu vou ler com vocês uma passagem aqui onde Jesus fala a respeito disso. Ele fala a respeito do que o Espírito Santo ia fazer. Ó, fica lá em Marcos, capítulo 13, versículo 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos falarem, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, a gente vê ali que Jesus está dizendo claramente que o Espírito Santo vai falar através de nós, né? Vai usar. Nós somos instrumentos dele para falar, para espalhar o Evangelho de Jesus, né? As boas notícias, né? Mas também não é que nós não precisamos saber a palavra ou que nós não precisamos estudar a Bíblia, né? A gente precisa estudar por causa que o Espírito Santo, ele usa aquilo que nós já temos, né? Nós já absorvemos, né? É claro que Deus tem poder para nos colocar uma informação completamente nova na nossa mente, né? Ele tem poder para nos dar todo o conhecimento, né, que nós precisarmos, mas geralmente não é essa forma que ele age, né? Geralmente nós buscamos, né, para ser cheio do Espírito Santo através da leitura da palavra, através da oração, e nós vamos nos enchendo desse conhecimento de Deus, nós vamos estudando, né, teologia, estudando as coisas de Deus, e aí quando a gente precisa falar a respeito, muitas vezes aquilo vem na nossa memória, né, e a gente não sabe nem de onde que veio, né? Por causa que o Espírito Santo, ele usa tudo aquilo que nós já sabemos a respeito dele para que nós testemunhemos, né? Então, também tem aqui
no livro de Atos também tem mais um pedaço aqui do que Jesus falou a respeito do que o Espírito Santo ia fazer, né? Ó, quando Jesus foi subir ao céu, né? Que ele ficou 40 dias com os discípulos, né? Depois de ressuscitar. E aqui estava no momento de que ele... No momento que ele ia ser assunto aos céus para viver com Deus. E aí ele disse: então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, este será o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas das vistas deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então Jesus falou claramente, né, que eles iam receber poder através do Espírito Santo para testemunhar a respeito dele, né? Porque as pessoas hoje em dia, ninguém vai ver Jesus, né? A não ser quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Nem os próprios cristãos, nem nós mesmos não vemos mais Jesus. Mas as pessoas, elas veem Jesus através do testemunho que nós damos com a nossa própria vida, né? Através da mudança que o Espírito Santo faz na nossa vida diariamente, né? Toda a transformação que acontece na vida do cristão. E também o Espírito Santo usa a nossa boca para falar, né? Para falar e testemunhar a respeito das coisas de Deus. Então é isso que traz fé ao coração das pessoas, né? O Espírito Santo convence as pessoas, né? Não está no nosso poder, não tá em meu poder convencer vocês do que eu estou falando, não está no poder de qualquer pastor convencer vocês, mas o Espírito Santo, ele usa o cristão para falar a respeito das verdades do Evangelho, falar a respeito tanto da vida do cristão quanto das coisas que estão na palavra de Deus. E aí quando as pessoas ouvem, elas são convertidas pelo Espírito Santo, né? Nós somos usados como instrumentos, mas toda a obra dele, né? Nós não podemos nos gloriar, nós não podemos ficar orgulhosos por causa que alguém se converteu por nossa causa. Ninguém se converte por causa de ninguém. Nenhuma pessoa tem poder de converter outra pessoa. Ninguém tem em si mesmo o poder de fazer outra pessoa ter fé em Deus. Mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho, né? O Espírito Santo que leva o coração dessa pessoa ao arrependimento e transforma o coração dela, regenera e coloca a fé no coração dela para que ela venha a crer em Deus. Então é isso aí. Essa é a segunda parte a respeito da obra do Espírito Santo. Eu espero ainda fazer mais vídeos a respeito do que o Espírito Santo faz e a respeito de toda a obra dele lá nas cartas de Paulo. Paulo fala exaustivamente a respeito da obra que o Espírito Santo faz na nossa vida e através da nossa vida, né? Então, eu espero continuar com vocês ao longo dos próximos vídeos aí, falando sobre toda essa obra maravilhosa que o Espírito Santo faz por nós, e o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade, né? Deus nos concedeu a salvação. Jesus, ele executou o plano da salvação, e o Espírito Santo, ele aplica o poder da salvação por nós e através da nossa vida. Então é isso. Deus abençoe sua vida, tenha uma ótima semana, um ótimo fim de tarde.